Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical das nossas igrejas. E a lição que nós estudaremos hoje é uma lição muito abençoada. É a lição de número 9. Arrependimento e fé para a salvação. Nós vamos analisar sobre a ótica bíblica, sobre a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como se dá a salvação? É necessário primeiro haver um arrependimento. E quem leva o homem ou o pecador a se arrepender? Uma outra questão. Uma vez arrependido, sempre arrependido? Então nós vamos analisar esses conceitos hoje sobre a fé para a salvação e arrependimento. Amém, meu amado? Eu conto com a sua participação, conto com sua oração, seu apoio. Pode deixar os seus comentários. O projeto Auxílio ao Mestre é um projeto voluntário e eu glorifico a Deus pelos relatos que eu tenho ouvido das pessoas. Alguns estavam até pensando em desanimar de desenvolver esse trabalho por não ter acesso ao conhecimento, talvez um pouco mais aprofundado sobre alguns temas. Eu não sou expert em teologia. Eu sou apaixonado com a palavra e apaixonado com o meu Senhor. Estou fazendo esse trabalho aqui de caráter particular, não tenho apoio financeiro da minha instituição, na qual eu sirvo aqui na minha cidade de Governador Valadares, mas eu achei por bem, na direção de Deus, usar esse conhecimento, essa formação, essa estrutura para proporcionar a você, professor, para que você continue o seu trabalho, para que você tenha um auxílio para fazer a sua pesquisa e enriquecer o seu conhecimento, para estar na frente da sua sala de aula, ensinando com mais propriedade, com mais conteúdo, mas acima de tudo, que o Espírito Santo de Deus ele esteja na sua sala de aula, te usando, te inspirando. Porque o conhecimento é bom, o preparo teológico, o preparo intelectual, mas o que vai fazer a diferença no meio de tudo isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir você que nas suas orações, nas suas intercessões, esteja orando e intercedendo pela minha vida. Deus sabe das dificuldades que eu tenho passado, dos problemas que eu não quero passar aqui para os irmãos, porque o meu objetivo aqui é ensinar. Amém, amado? Vamos lá à introdução da nossa lição. O começo da caminhada rumo ao céu começa com o arrependimento sincero, sem o qual não é possível se aproximar de Deus. É através do arrependimento que nos tornamos cristãos e provamos todas as bênçãos advindas desta decisão. Meu querido, o começo da nossa caminhada, ele começa com um arrependimento sincero. Então, para você ser cristão, primeiro você tem que passar por um arrependimento verdadeiro. Para você ser advogado, médico, jornalista, engenheiro, várias profissões, você tem que passar por uma faculdade. Para você ser cristão, você primeiro passa pelo arrependimento, porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. No momento que eu passo pelo arrependimento verdadeiro, eu me torno cristão, aceitei a Jesus e agora aquele distanciamento que havia entre eu e Deus e o homem e Deus, ele agora não existe mais. Mas nós vamos aprender nesta lição
que a caminhada cristã, ela exige um exercício constante do perdão e do arrependimento. E depois, meu amado de cristão, você vai provar e experimentar todas as bênçãos decorrentes dessa experiência que você teve de se arrepender, de se humilhar diante de Deus. Vamos estudar como é importante esse arrependimento. É onde tudo começa. Eu fico muito preocupado quando nós olhamos para as nossas igrejas e temos muitos jovens, adolescentes que nasceram no lar cristão. E a igreja tem um desafio grande de fazer com que Cristo seja gerado no coração desses jovens, adolescentes e às vezes até alguns adultos. Sabe por quê? Porque alguém pensa, o arrependimento é para quem viveu lá no pecado, lá na sarjeta, na miséria, fez tudo de errado. Como foi o meu caso? Eu vim para Jesus, eu tinha 23 anos. Mas e aqueles que nasceram no lar cristão? Aqueles que sempre estiveram presentes na escola dominical, nos cultos, cantando com as crianças. Então, o desafio da igreja é trabalhar com esse grupo de pessoas, levando-os a ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus e serem batizados com o Espírito Santo e terem a convicção de que são pecadores. Amém, meu amado? Vamos prosseguir. Primeiro subtópico da nossa lição: arrependimento, uma transformação do espírito. Vamos analisar nesse primeiro tópico que o arrependimento é uma ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Sem o Espírito Santo, meu irmão, eu jamais teria aceitado a Jesus. Sem o Espírito Santo, você jamais teria aceitado a Jesus. Sem o Espírito Santo, esse mundo vai continuar perdido. Mas há muitos que estão lá fora, que hoje fazem o que é abominável aos olhos de Deus, que amanhã se renderão ao Senhor. Isso é pela ação do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós passamos pelo arrependimento, porque o Espírito Santo trabalhou nas nossas vidas. Vamos lá. Primeiro subtópico da nossa lição: definição de arrependimento. É um misto de sentimento e propósito. Isto é, o arrependimento leva o coração do pecador a se quebrantar diante de Deus e, consequentemente, a partir desta experiência, um novo propósito e estilo de vida surgirá em seu coração e será percebido em seus atos. Amém. O que é o arrependimento? Algumas traduções falam que é uma conversão. É uma conversão, uma volta de 180 graus. É você estar numa direção e de repente você está convicto de que está indo na direção errada e você faz a conversão e toma um outro rumo. Isso também é arrependimento. Mas o arrependimento, ele é um misto de sentimento, emoção e propósito. Ou seja, a pessoa em dado momento, ela é convencida pelo Espírito Santo de Deus que ele precisa se arrepender. Não é um arrependimento qualquer, é um arrependimento para a salvação gerado pelo Espírito Santo. E esse arrependimento, ele vai trazer no coração da pessoa, daquele que teve essa experiência de salvação, um novo propósito e um novo estilo de vida. É por isso que Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, passaram e tudo se fez novo. Paulo está dizendo que aquele que de fato se arrependeu
e foi salvo e foi alcançado, ele terá um novo propósito e um novo estilo de vida que será percebido tanto diante de Deus como também diante dos homens, porque ele terá um novo comportamento, um novo estilo, novos ideais, um novo desejo de fazer diferente o que ele fazia. Daí a razão de conversão. Conversão, amado, é uma mudança radical de vida. Não é uma meia sola, não é pegar um remendo novo e colocar em roupa velha. Conversão é quebrar tudo que é velho e recomeçar novamente. Amém? Vamos aí então a um outro momento que eu destaco para a nossa lição. Remorso versus arrependimento. Trata-se de duas palavras parecidas, porém com resultados bem diferentes. O remorso é o sentimento de culpa ou lamento por algo que se fez ou se perdeu, diferentemente do arrependimento. O mesmo não gera mudança de comportamento ou quebrantamento. O remorso não é arrependimento. O remorso é um pesar na alma, é um sentimento de culpa, ele é apenas um sentimento que dura pouco tempo e a pessoa depois volta àquele mesmo estilo de vida. A pessoa sente que está errado, mas ele é incapaz de se arrepender genuinamente, de abandonar aquele estilo de vida. Remorso ele pode se dar também pela pessoa que perdeu alguma coisa, alguma vantagem, e ele fez algo que não deveria, e ele sente um remorso no coração. O arrependimento, ele gera mudança e leva a pessoa a se arrepender, a se retratar, a se humilhar e querer fazer diferente. O remorso não, é somente aquela dor na consciência. Então há uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Será que dentro das nossas igrejas nós também não temos aí pessoas com remorso e não arrependimento? Pessoas que estão na prática, no vício do pecado, mas não conseguem se arrepender, no máximo elas sentem uma dor na consciência. Meu amado, que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque o meu telhado é de vidro, amém? Que o Espírito Santo tenha liberdade de gerar na nossa vida um arrependimento verdadeiro. Eu faço aqui um paralelo entre Pedro e Judas. Ambos andaram com Jesus. Ambos falharam enquanto apóstolos do Senhor. A diferença é que um demonstrou remorso pelo erro cometido, o que não representou mudança ou tomada de decisão. Já o outro sentiu uma tristeza profunda na alma e posteriormente assumiu uma nova postura. Observa, os dois apóstolos, Pedro e Judas. Judas o Iscariotes. Ambos andaram com Jesus e ambos falharam em servir a Jesus, porque ambos deixaram Jesus na mão, ficaram com medo, ambos erraram, falharam enquanto apóstolos. Só que, observa, o erro de Pedro e o erro de Judas, ambos podiam ser perdoados por Deus. A diferença é que Judas, ele sentiu foi pesar e remorso no seu coração. Não foi um sentimento de arrependimento, de quebrantamento que o levasse a uma mudança. Ele sentiu um pesar e um remorso. A Bíblia fala que ele era ladrão. Ele roubava do dinheiro que era ofertado para o ministério de Jesus. E ele nunca se arrependera antes. Mas naquele episódio ele sentiu um remorso tão grande, um sentimento de culpa.
mas ele não se arrependeu. Ele nunca pediu perdão a Jesus pelas coisas erradas que ele fazia no ministério. Diferente de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Em 3 ocasiões ele negou a Jesus. Só que Pedro, ele chorou quando o galo cantou. Ele se arrependeu amarguradamente na sua alma, chorou e posteriormente ele deu uma nova direção para a sua vida, superou aquela situação, o fracasso, aquela vergonha e deu uma nova direção e um novo rumo para o seu ministério. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Vamos então para o segundo subtópico da nossa lição: o arrependimento na vida cotidiana. Todas as relações sociais são marcadas pelo estresse e atritos. Tanto ferimos como também somos feridos. Em face de tal realidade, o arrependimento é de suma importância para relacionamentos sociais saudáveis. Meu amado irmão, minha amada irmã, observa, quando a gente fala do arrependimento cotidiano, na vida cotidiana, ou seja, no dia a dia, ele é importante. Existe o arrependimento para a salvação, onde iniciamos a nossa caminhada, onde começamos a ser cristãos. Mas há uma necessidade constante e diária de exercer o arrependimento. As relações humanas, marido, mulher, pai, filho, irmãos na igreja, pastor, obreiro, faculdade, ou seja, essas nossas relações sociais, porque nós vivemos em sociedade, elas são marcadas por estresse, desentendimento, aborrecimento e desgaste emocional. Nessas relações, a gente tanto magoa as pessoas, como a gente também é magoado. Então a gente precisa aprender a exercer o arrependimento e o perdão no nosso dia a dia. O arrependimento para a salvação, ele se dá quando eu aceito a Jesus. Porém, é o início de uma caminhada onde eu vou aprender muitas lições com o Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso estar disposto a andar as 2 milhas, porque a Bíblia fala: se o teu inimigo, o adversário, pedir para você andar 1 milha, anda 2 com ele. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que aprender a exercer o perdão, reconhecer que ele magoa as pessoas, que ele ofende, e um cristão que está com a sua saúde espiritual muito bem edificada em Cristo, ele pede perdão, ele se arrepende. Não é aquela questão de achar que só ele está certo, só ele que foi o ofendido. Se aquela pessoa quiser, tem que vir até a ele pedir perdão. Meu amado, é uma necessidade contínua. O casamento é a relação mais difícil das relações humanas, porque você dorme com aquela pessoa, você acorda com aquela pessoa, você come com aquela pessoa, você está anos ao lado daquela pessoa e você deu a ela o poder de te ofender, de te magoar, de te fazer chorar como ninguém. Mas também você deu a ela o poder de te fazer sorrir e feliz também como ninguém. Se não houver constantemente a prática do perdão e do arrependimento, esse casamento não vai se sustentar. Na relação pai e filho, os pais precisam aprender a pedir perdão para os seus filhos. Em várias ocasiões, eu já pedi perdão para meus filhos, porque pai erra, mãe também erra. E muitas vezes a gente quer usar uma postura para os nossos filhos que nós não erramos, somente eles. Meus pais, eu sou da década de 70, na época que pai nunca pedia perdão ao filho. Mas, biblicamente, os pais também têm que pedir perdão aos seus filhos, porque os pais, na intenção de acertar,
por vezes magoa o coração do filho, briga, bate, põe de castigo, não ouve o filho, interpreta errado o que o filho quer dizer, dá mais atenção ao comentário de terceiros do que à palavra do seu filho. Então são muitas situações. Então o viver em sociedade, ele gera estresse e aborrecimento. E não tem essa história do estupim curto. Aí nós vamos ver o fruto do Espírito. São 9 virtudes do fruto do Espírito. E se te falta alguma, pede a Deus. Vá lá em Gálatas, capítulo 5 em diante, você vai ver lá o fruto do Espírito. Então, o arrependimento, ele é importantíssimo na nossa caminhada cristã. Aquele que não pede perdão, ou aquele que não consegue perdoar ou se arrepender, ele não vai crescer na fé. Ele pode ter 10 anos, 20 anos, 50 anos de crente, mas continua ainda menino, imaturo, não cresceu, não desenvolveu conforme deveria ter crescido. Meu irmão, o corajoso mesmo não é aquele que briga. Brigar é muito fácil, pitbull briga, cachorro briga, galo briga, mas o valente, o corajoso mesmo, é aquele que, mesmo podendo vencer uma briga, ele escolhe não brigar. Não é porque ele seja fraco, medroso, do contrário, ele é muito corajoso. Ele dominou um valente maior do que o seu oponente. Ele dominou a si mesmo. Se você conseguir dominar a você mesmo numa briga, você tem grande chance de vencer esta briga. Porque há um ditado que disse que quando um não quer, dois não brigam. Para haver uma briga, tem que haver 2 pessoas dispostas a brigar. E se você errou, você magoou, meu irmão, peça perdão. Mas por outro lado, se a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu irmão, o seu pastor, seja quem for, ele tem dificuldade de pedir perdão, de reconhecer o erro, vá até ele, peça você o perdão. Isso você vai estar demonstrando que você tem maturidade cristã e você está experimentado na sua caminhada com Deus. Amém? Eu faço aqui uma outra colocação dentro da nossa lição. Uma vez arrependido, sempre arrependido. A caminhada cristã exige um exercício contínuo de arrependimento, pois à medida que vamos aprofundando no conhecimento bíblico e nos relacionando com o Espírito Santo, descobrimos áreas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Meu querido, preste bem atenção nisso aí. Uma vez arrependido, sempre arrependido. Como eu destaquei, nós começamos a ser cristãos, a caminhada cristã começa com o arrependimento. Mas não é uma vez que você arrependeu que você está todo liberado, não. Quando você aceita Jesus, você é chamado de cristão. É um termo comum que nós adotamos. Ou de crente, né? Ou pentecostal, dependendo do lugar. Uns chamam de varão, varoa, os da fé, os da Bíblia, os protestantes e por aí vai. Quando começa tudo com arrependimento. Mas à medida que você vai se relacionando com o Espírito Santo, que você vai conhecendo a palavra, por isso que a escola dominical ela é de suma importância. Quando você vai se envolvendo com a palavra e com o Espírito Santo, você vai descobrindo áreas na sua vida que precisa de uma libertação, de um arrependimento, de um quebrantamento. Há pessoas que têm fraqueza na carne. Há pessoas que a fraqueza dela está visível, ele tem dificuldade em lidar com a pessoa do sexo oposto. É aquele rapaz, aquele jovem que ele tem uma atração, uma paixão excessiva com a mulher e está sempre se envolvendo no pecado. Mulher que está sempre se envolvendo com o homem, e há uma questão de, dentro das nossas igrejas, a liderança precisa estar atento
Há muitos rapazes e moças com comportamento homoafetivo. E se ele está ali, ele precisa ser trabalhado. Então, há pessoas que têm esse pecado talvez mais visível, mas há aqueles que o erro dele, o pecado dele não está tão visível. Pessoas que guardam mágoa, que guardam ressentimento, pessoas que usam de maledicência, gostam de falar da vida alheia. Então, há várias áreas na nossa vida que, à medida que nós vamos nos expondo à palavra de Deus, ela vai nos moldando. À medida que você vai lendo a palavra e se relacionando com o Espírito Santo, ele vai dizer: meu servo, esta área da sua vida eu quero trabalhar, você ainda não é liberto. A caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada de libertação. Imagina quando Deus tirou o povo do Egito, houve a grande libertação operada por Deus. Agora, quando o povo chega atravessando o Mar Vermelho e do outro lado, Deus estabelece os mandamentos e agora havia uma necessidade de uma interação entre Deus e o homem. Quando eu arrependi, Jesus me salvou e me libertou. Agora, no decorrer da caminhada, eu preciso constantemente reconhecer que há áreas na minha vida que precisam ser trabalhadas. Ninguém é tão maduro. Eu oro mais do que fulano, eu jejuo, eu consagro. Irmão, você não é referencial de modelo para o outro, no sentido de que a Bíblia fala que Jesus, ele é a estatura do varão perfeito. O meu modelo, o nosso modelo maior é Jesus, irmãos. Eu não posso me comparar com quem está pior do que eu. Mas fulano faz isso, faz aquilo e eu não faço. Meu irmão, você talvez não faça as mesmas coisas que ele. Mas tem áreas na sua vida que você não é liberto e nós precisamos apresentar isso para Deus. Quero deixar aqui um texto bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. Encontra-se lá no livro de Oséias, capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Meu amado, quando eu aceitei Jesus em 93, eu conhecia Jesus. Mas estamos no ano de 2017. 24 anos se passaram. E hoje eu conheço a Jesus muito mais do que eu conhecia. Foram muitas adversidades, muitas lutas, angústias, provações que vieram moldar o meu caráter. E hoje eu tenho uma convicção que eu não sou totalmente liberto e que até o dia dele manifestar por sobre as nuvens, eu vou estar no processo de libertação. Mas eu travo batalhas contra a minha carne, contra a minha natureza adâmica, porque eu quero ser totalmente liberto e agradar o meu Senhor Jesus. Então, quando você aceita Jesus, você conheceu a Jesus. É o início de uma caminhada. É igual casamento. Quando você casa, você pensa que conhece aquela pessoa, mas depois você vai descobrir que ele tem mau hálito pela manhã, a cara dele é amassada, amarrotada igual a sua, que ele tem problema de flatulências, gases noturnos, ele tem a mania de enfiar o dedo no nariz, aquela cueca lá tem aquela mancha preta de freada de pneu de bicicleta. Você vai descobrindo os defeitos da pessoa, porque você achou que casou com um anjo. Depois você vai descobrir que o seu anjo é um desarranjo. Com Jesus, não é muito parecido com o casamento, porque Jesus nós vamos descobrir as qualidades dele. Você não conhece alguém no primeiro olhar, na primeira conversa. Você precisa se envolver. É por isso que a palavra de Deus fala: conheçamos e prossigamos. Ou seja, não se contente ser o que você é. Prossiga na sua fé, você pode ser melhor, você pode conhecer, se envolver mais com as coisas de Deus. Vamos então a um outro momento da nossa lição. Eu faço aqui mais uma vez um paralelo. Espírito Santo versus pecador. Se o Espírito Santo é quem convence o pecador, por que então nem todos são salvos?
A resposta consiste no fato do homem ter a liberdade para resistir ou não ao Espírito de Deus. Amém, meu amado? Você pode pensar comigo, se o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, e por que nem todo mundo é salvo? Seria uma coisa que todo mundo seria salvo, porque o Espírito Santo veio para convencer o mundo. A questão é que o homem, ele resiste ao Espírito Santo de Deus. A graça de Deus me mandaram uma pergunta, perguntando se é possível alguém resistir à graça de Deus oferecida. Claro que é. Algumas pessoas resistem à graça, é tanto que existe o inferno, a condenação em pessoas que se perdem. Não porque o Espírito Santo não tenha trabalhado nas suas vidas, mas porque resistiram ao Espírito Santo e rejeitaram a graça de Deus. Quero deixar um texto aqui em Atos capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como o fizeram os vossos pais, assim também vós. Olha aí, Atos dos Apóstolos está dizendo que o homem pode resistir ao Espírito Santo. Ele fala que aquele negócio parecia ser uma herança de família, porque os pais resistiram ao Espírito Santo. Isso ali quem está falando é um judeu, irmãos. Quem está falando isso aí, irmão, é Cornélio, que está falando, me desculpe, Cornélio não, é Estevão quem está dizendo isso. O discurso dele, quando ele, antes de ser apedrejado, ele faz uma defesa da fé, ele fala que aquele povo estava resistindo ao Espírito Santo. Esta é a razão porque nem todos são salvos, porque o Espírito Santo ele não insiste com ninguém. O Espírito Santo ele não força a porta. O Espírito Santo ele é delicado, ele é cavalheiro e gentil. É por isso que a palavra fala, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Amém, amado? Encerramos aqui então o nosso primeiro tópico da nossa lição, que nós abordamos sobre a necessidade do arrependimento e a ação do Espírito Santo no arrependimento para a salvação e a necessidade constante do arrependimento cotidiano na nossa vida, nas nossas relações sociais e na nossa relação com Deus. Vamos então agora ao tópico de número 2. A fé como um dom de Deus e como uma resposta do ser humano. Nós estaremos falando agora sobre este assunto. A fé enquanto uma resposta humana e como um dom de Deus. Vamos lá? A fé natural. Trata-se de uma fé que envolve o intelecto humano, é a crença na existência de um Deus supremo. Esse tipo de fé não produz arrependimento ou comprometimento com Deus e sua palavra. Crer em Deus não é o mesmo que se render a Ele. Esta é a fé natural. Algumas pessoas podem dizer, eu creio em Deus. Bem, a Bíblia fala que os demônios também creem e tremem. Ou seja, é uma fé natural, racional, que a pessoa diz que crê em Deus. Mas não é aquela fé que leva a pessoa a se envolver, se comprometer, se relacionar e se sujeitar a Deus. O que a Bíblia fala? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é uma fé da salvação, é a fé natural. Essa fé é a fé que praticamente todos os homens têm na sua maioria absoluta. Alguns se dizem ateu, mas a eternidade mostrará para ele que ele está equivocado. Ninguém fica ateu durante muito tempo. Quando ele cruzar a linha da eternidade, ele vai descobrir que tudo que se falava e ensinava acerca de Deus era verdade. Então, esta é a fé natural. Mas esta fé, ela não leva à salvação. É uma fé racional. É aquela fé, vamos dizer assim, mais social. Eu creio em Deus. Não é uma fé que leva uma mudança e comprometimento e se render e se envolver com Deus. O segundo subtópico da nossa lição. A fé salvífica. É a fé
que leva o homem a reconhecer seu estado miserável de pecador e buscar na pessoa de Cristo o perdão e a salvação oferecida por Deus. É uma fé que procede de Deus e precisa ser praticada e exercida pelo livre arbítrio humano. Meu amado, a fé salvífica ela é diferente da fé natural. A fé salvífica, primeiro, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus, conforme nós vimos. Ela é um dom de Deus. Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia, e o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores. Esta é a fé da salvação. Esta fé, ela me leva a ir aos pés de Cristo, pedir perdão, reconhecer o nosso estado miserável de pecadores, independente se você nasceu num lar cristão ou não. E esta fé, irmãos, ela precisa ser exercida no livre arbítrio do homem. O homem, ele aceita, ele responde a esta fé. Então, ela é um dom de Deus, mas o homem também, ele responde ou não. Aí, ela, enquanto dom de Deus, ela é uma dádiva de Deus que o homem jamais teria acesso. Mas o homem pode rejeitar esse amor, essa fé da salvação e rejeitar a Cristo, amém? Então, não é uma fé que Deus impõe. Deus agora vai impor uma fé que é um dom dele e eu tenho que me render a ela. Não, eu abri o meu coração. E mesmo porque depois de me render à fé salvífica, eu posso desistir da minha caminhada, voltar para a minha prática pecaminosa e desistir daquilo que Deus me deu. Então, essa fé, ela envolve a ação, o amor de Deus, o Espírito Santo, e a pessoa se rende, se humilha e reconhece que é pecador e aceita Jesus, e essa fé, ela passa pelo livre-arbítrio humano. Amém? Tá claro aqui? Eu quero fazer aqui mais uma vez uma outra colocação com você. Uma vez salvo, sempre salvo. Ananias e Safira experimentaram no tempo da graça o que ocorria no tempo da lei, a justiça implacável de um Deus vivo. Eles estavam entre os salvos, mas a falta de envolvimento com o Espírito Santo fez com que seus corações fossem preenchidos pelo diabo. Observa, Ananias e Safira, irmãos, eles estavam dentro da igreja, no lugar da adoração, junto com os crentes. Eu acredito plenamente que eles passaram pelo processo de aceitar a Jesus. E não venham me dizer com o discurso, não, eles não eram crentes verdadeiros. Então me fala o que é crente verdadeiro, irmão. Eles passaram pelo mesmo processo, eles aceitaram a Jesus. Eles faziam parte daquela comunidade. Eles se renderam à mensagem. Mas o que aconteceu com eles foi a falta de envolvimento com o Espírito de Deus. Eles não se envolveram, eles não se encheram. E se você não se enche do Espírito Santo de Deus, você vai estar deixando a porta aberta. Satanás encheu o coração deles. Por que Jesus ele fala da parábola das virgens loucas e prudentes? Que não basta apenas estar dentro da igreja, é preciso ter azeite. O azeite fala do envolvimento com o Espírito Santo. Não basta você ser crente, irmão, ser assembleiano, presbiteriano, professor, metodista, seja lá qual a sua denominação, você precisa se envolver com o Espírito Santo. Você precisa se relacionar. Estar cheio do Espírito Santo é estar vazio de si mesmo, das suas paixões e da sua inclinação adâmica. Quando nós não nos enchemos do Espírito Santo, a Bíblia, há um pensamento que diz que oficina vazia é o quê? Mente vazia, me desculpa, eu confundindo. Mente vazia é oficina do diabo. Ou você ocupa a sua mente com a palavra de Deus e se envolve com o Espírito Santo, ou você vai encher a sua mente com livros, literatura, internet, televisão, filme, novela, que vão desvirtualizando a sua fé. Quando você pensa que não, você está morno, daí a pouco você está frio, virou aquele crente formal, aquele religioso,
que está gelo, um verdadeiro iceberg. E Jesus diz que ou nós somos quente ou somos frio. Porque se o quente já chegou na temperatura que ele queria, o frio é aquele que ainda não aceitou Jesus, e o morno é aquele que está na casa de Deus e não se envolve com o Espírito Santo. Ele não é frio porque ele não está lá no mundo, mas também ele não é quente porque ele não se envolve com o Espírito Santo. Esse foi o problema de Ananias e Safira. Aí eu uso esta imagem aí dessa gota d'água, simbolizando uma caixa d'água, que talvez a caixa d'água transborda. E alguém olha e fala, nossa, aquela última gota d'água fez a caixa transbordar. Irmãos, não é uma gota d'água que faz a caixa transbordar. Aquele episódio de Ananias e Safira, ele foi a última gota d'água. É porque aquele casal certamente não estava se envolvendo com as coisas de Deus. Eles viveram um evangelho mais superficial, distanciado. Em dado momento, eles se perderam. O eu deles falou mais alto. Eles queriam fazer para aparecer, para serem vistos na igreja. E quando viram a possibilidade do lucro, que foi muito maior do que eles imaginavam a venda daquela propriedade, a ganância tomou conta do seu coração. Eu vejo esses mesmos elementos presentes nos nossos dias. Ananias e Safira experimentaram no tempo da graça o que Deus operava no tempo da lei, a justiça implacável de Deus. Irmãos, vamos ser crentes fervorosos, vamos nos envolver com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos prosseguindo então, subtópico de número 3, os benefícios da fé. Dentre as inumeráveis bênçãos advindas da salvação, a maior delas, com certeza, é o perdão dos pecados. Ao se relacionar com Deus, o homem descobrirá que o pecado está sempre à sua volta e que sua natureza adâmica tem prazer no pecado. Meu amado, os benefícios da fé, eu poderia enumerar aqui vários benefícios: batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, fruto do Espírito, cura, milagre. São muitas as bênçãos: a salvação da família, a paz interior, o arrebatamento da igreja. São inúmeras bênçãos decorrentes. Alguns estudiosos falam que são mais de 3.000 bênçãos. Mas eu destaco aqui que a maior de todas elas, na minha experiência pessoal, é o perdão. Porque quando você se relaciona com Deus, você descobre que o pecado está à sua volta. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Quando eu aceito a Jesus, eu não deixo de ter a natureza adâmica, eu continuo com a natureza adâmica. Eu continuo suscetível ao pecado. Então eu descobri na minha experiência que a maior riqueza que eu recebi é o perdão dos meus pecados, porque constantemente eu erro. Às vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, às vezes eu tenho nojo de mim mesmo, eu queria ser outra pessoa. E toda vez que eu cheguei diante do meu Senhor, me humilhei, me arrependi, Ele sempre veio estendendo a mão para me perdoar e dizendo para mim: vamos começar de novo. Perdoados estão os teus pecados, vai e não peques mais. E, meu irmão, o perdão dos pecados não é somente quando eu aceitei a Jesus, não. Eu estou fazendo esse trabalho aqui, eu faço debaixo do temor de Deus. Eu sei que não há mérito nenhum naquilo que eu faço. Eu não sou a pessoa mais qualificada. Deus sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações. Mas o que eu mais experimentei, da minha maior riqueza que Ele me deu até aqui, é o perdão dos meus pecados. E eu sou grato a Ele por isso. Porque do que adiantaria eu ter empresa, casa, bens, propriedades, renome, pregando por todo esse Brasil, por mundo, e viver numa vida do pecado, uma vida distanciada de Deus. Os piores desviados são aqueles que estão na casa do Senhor. São os desviados teológicos, são aqueles que, conhecendo a verdade, não se sujeitam a esta verdade. Eu uso aqui uma imagem que retrata o profeta Oséias com a sua mulher adúltera e prostituta. Meu amado,
eu sou simbolicamente, até a volta de Jesus, semelhante a essa mulher. Deus usa o profeta Oséias no Antigo Testamento, quando ele casa com essa mulher, para tipificar o relacionamento de Deus com o homem, que o homem vira as costas para Deus, falha, peca, é infiel, trai a Deus, e Deus é aquele que está sempre para tomar-nos nos seus braços e recomeçar a nossa história. E isto se dá, meu irmão, pelo caminho do arrependimento. Você pode experimentar muitas bênçãos, passar na faculdade, ter casado, ter filhos, ter dinheiro, ter muitas realizações, ter sucesso no seu ministério. Mas, meu amado, se você não tiver sempre com Deus um recomeço, que é a capacidade de você se humilhar e pedir perdão, de nada valerá o que você fez aqui. Porque no final, Jesus virá e você vai ficar do lado de fora, porque o seu pecado não foi confessado e abandonado. Não porque Deus não pudesse perdoar, mas porque você fechou a porta da graça para a sua vida e não confessou o seu pecado. A maior riqueza que eu encontrei na minha salvação com Cristo é o perdão contínuo dos meus pecados, porque o pecado ele está sempre ao meu redor e não há um justo que faça o bem e depois não peque. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Encerramos aqui o tópico de número 2 e já vamos entrar no tópico de número 3 da nossa lição. O arrependimento e a fé são a resposta do homem à salvação. Nesse tópico agora nós vamos falar sobre a ação do homem, ou seja, o uso do livre-arbítrio, de aceitar a salvação de Deus e se render ao Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Primeiro subtópico, arrependimento, condição para a salvação. O que conduz o homem para o inferno não são necessariamente os seus pecados. Estes podem ser perdoados por Deus. A falta de arrependimento traz efeitos muito piores que o próprio pecado em si. O arrependimento verdadeiro é acompanhado de frutos que o atestam, tanto diante de Deus como diante dos homens. Amado, observa comigo. O arrependimento ele é um elemento fundamental para a salvação. E eu posso dizer, com toda convicção, sem querer fazer nenhuma distorção da verdade de Deus, que o homem ele é sentenciado ao inferno, não necessariamente por causa dos seus pecados, porque esses podem ser perdoados se ele se arrepender e se humilhar. Mas pior do que o pecado cometido é a falta do arrependimento, é o não arrependimento. O maior erro que Judas cometeu não foi ter vendido a Jesus e ser ladrão, roubando daquilo que era santo. O maior erro que ele cometeu foi ele não ter se arrependido, confessado o seu pecado. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que ele cometeu necessariamente. Se ele perder a salvação e ir para o inferno, é porque ele resistiu em não arrepender, não se humilhar e não confessar. Há muitos irmãos na nossa igreja que carecem de oração e de uma tomada de decisão. Precisam confessar. Jesus ele perdoa todos os seus pecados, mas são os pecados confessados e abandonados. Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. Salvação por meio da fé. A fé que conduz à salvação não é um sentimento ou uma mera emoção passageira. Na verdade, ela é uma firme decisão de prosseguir adiante, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, a salvação por meio da fé. Essa salvação por meio da fé não é uma fé qualquer, irmão. É uma fé que envolve compromisso, como já foi abordado anteriormente. Eu acho que essa salvação por meio da fé, eu acho que está um tanto que redundante, que nós já falamos sobre isso.
Não é uma fé natural, é uma fé específica. É uma fé que envolve tomada de decisão, de postura e que me leva a olhar para Cristo, né? Ela me leva a seguir adiante. E eu uso aqui uma imagem que retrata uma mulher olhando para trás, semelhante que foi a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás. E ao olhar para trás, ela revelava ali vários sentimentos. Primeiro, saudade daquele estilo de vida. Ela se identificava com aquela vida que ela estava nela. Então há muitos que estão na casa de Deus, servindo hoje a Deus, estão na igreja. Observa, estão na igreja, cantam, pregam, ensinam, mas estão olhando para trás. Estão olhando para aquele estilo de vida pecaminoso que outrora vivia. Estão olhando para trás para aqueles que fazem aquilo que outrora ele fazia. Então, amados, a fé verdadeira, ela me faz olhar para a frente. Paulo dizia, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Meu irmão, eu não nasci num lar cristão, não. Eu tenho que estar olhando sempre para Cristo. Eu não posso ficar olhando para trás. Olhar para trás é começar a querer cobiçar as coisas que o mundo oferece, é cobiçar o que a sociedade pratica, é ficar meio que indefinido e indeciso. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser quente, a gente não pode ser morno, a gente tem que se envolver com o Espírito Santo de Deus. A gente não pode, meu irmão, ficar olhando para trás, cobiçando o pecado e aquele estilo de vida lá. A gente tem que ser resoluto. Uma vez salvo, irmão, em Cristo Jesus, nós não podemos olhar para trás. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu posso desistir da minha caminhada, me envolver com o pecado e perder o arrebatamento da igreja, se eu olhar para trás. Vamos prosseguindo, subtópico de número 3. Arrependimento e conversão. Jesus estabeleceu duas condições necessárias para a salvação, a saber, o arrepender-se e crer no Evangelho. Não se trata de um crer comum, sem envolvimento. Trata-se de um crer que leva o homem a não só obedecer, mas a ter prazer na sua lei. Arrependimento e conversão. Observe, Jesus estabeleceu duas condições. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São as duas condições que Jesus estabeleceu. A primeira parece ser fácil. Alguém, eu arrependi. Mas existe a segunda condição de Jesus, é crer no Evangelho. Crer no Evangelho, irmãos, é obedecer a palavra de Deus, é se envolver com a palavra de Deus, é você deixar que a palavra de Deus venha moldar a sua vida. Então, eu descreio que alguém esteja realmente salvo em Cristo se ele não tem prazer na lei de Deus. O verdadeiro salvo em Cristo, ele tem prazer na lei de Deus. Ele luta, trava batalhas. Eu travo batalhas com a minha natureza adâmica. Eu tenho minhas inclinações, eu tenho hormônios, eu tenho testosterona. Dentro de mim, irmãos, tem um homem. A antiga natureza adâmica, ela ainda está em mim. Eu luto contra a carne. A Bíblia fala que o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Eu travo batalhas constantes. Porém, irmão, eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu não vou me envolver com o pecado. Jesus estabeleceu essas duas condições. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer em Jesus é conforme está escrito na palavra de Deus. Não é um crer racional. É um crer que me leva a render e me envolver. E não somente isso, é ter prazer na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, meu querido? E encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que têm mandado mensagem no WhatsApp. Eu glorifico a Deus. Irmãos, às vezes a gente está numa tristeza tão grande.
passando dificuldades e batalhas terríveis. E quando vem uma mensagem que você posta no YouTube, quando você às vezes estabelece um vínculo de amizade, estreitando os laços, mandando uma mensagem no WhatsApp, isso nos traz consolo. Eu tenho um relato de irmã que ela estava desanimada de ser professora. Essa irmã é lá do Maranhão e ela falou que estava para desistir porque ela não se sentia uma pessoa qualificada. Mas a partir do momento que ela começou a assistir essas videoaulas, ela começou a ter um material para preparar melhor sua lição. Meu querido, esse trabalho ele é para a honra e a glória do Senhor. Eu agradeço a sua atenção, esse tempo que passamos juntos. Eu peço que você, em nome de Jesus, adote a minha vida como se eu fosse um filho seu, nas suas orações. Peça ao seu pastor, às irmãs do ciclo de oração. Minha esposa participa do ciclo de oração. Eu participei com meus filhos no ciclo de oração durante muitos anos. Hoje não tenho mais a possibilidade de participar em virtude dos compromissos, mas eu peço a você que esteja orando pela minha vida. Estou travando batalhas e você não faz ideia da dificuldade que é gravar esse material, de trazer até você. E nós fazemos com paixão, nós fazemos com amor. Eu queria que a minha estrutura fosse melhor, mas Deus ainda me dará essa condição. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo estudo da tua palavra, pela salvação, pelo arrependimento, quebrantamento. A salvação ela é uma dádiva, é um dom do Senhor e nós nos rendemos ao Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada professor, cada professora na sala de aula, que ele possa falar com cada aluno, com os teus servos, a necessidade do arrependimento cotidiano, do abandono do pecado, de não olhar para trás e prosseguir adiante, porque pelo relato e a história bíblica nós sabemos que o homem pode resistir ao teu espírito. Pode acontecer com cada um o que aconteceu com Ananias e Safira, que não se envolveram com o teu espírito e Satanás encheu os seus corações. Guarda nossas vidas, ó Pai, prepara-nos para o momento do arrebatamento que iremos encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Somos pecadores, não somos merecedores de estar à frente da sala de aula ministrando a tua palavra. Não somos merecedores de invocar o teu nome, mas o Senhor tem nos dado o perdão, tem se compadecido das nossas vidas. O Senhor tem feito como o profeta Oséias, que pega aquela infiel, adúltera, aquela mulher que prostituiu, traiu o marido, toma nos braços e carrega com amor e misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. Meu Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor, mas muitas vezes a nossa carne, ela tem prazer. Nós travamos uma batalha contra essa natureza adâmica. Dá vitória a cada servo teu, meu Pai, nessa batalha. Nós não queremos ser infiéis, queremos servir ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E permitindo Ele, estaremos de volta na semana que vem. E isto, se não houver o arrebatamento, porque se houver o arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar esta lição. Eu encontrarei com você lá na glória e lá nós poderemos nos saudar, nos cumprimentar e abraçar-nos um ao outro. Você me ajudou em oração e de alguma forma eu pude trazer alguma coisa para edificar a sua vida. E no final, um abençoou o outro e ambos conseguiram chegar até o céu. Deus te abençoe no nome de Jesus.